Pessoal, tudo bem? Essa é a nossa 21ª aula do curso de Microbiologia Básica, perdão. Aqui nós continuaremos a discorrer acerca dos mecanismos de ação antimicrobiana. E nessa videoaula em específico, eu quero discorrer aqui com vocês acerca da quimioterapia antiviral e antifúngica. Na aula que precede a essa, a gente discutiu em linhas gerais quais são as bases da quimioterapia antibacteriana. Nós vimos que existe um rol de vários alvos moleculares a qual o antibiótico vai atuar. E nesse sentido, a pergunta motivadora, a pergunta aglutinadora que eu quero trazer a vocês é a seguinte: por que existem tão poucos quimioterápicos antivirais e antifúngicos quando se compara, por exemplo, com antibacterianos, tá? Então, a pergunta que eu quero que vocês se façam nesse momento é o porquê que existe tão pouco de quimioterápico que vai tratar de vírus e fungos, quando, por exemplo, a gente pensa na diversidade de vários fármacos antimicrobianos. E nesse sentido, o aspecto muito importante a ser trazido a vocês é que, quando se comenta da quimioterapia antiviral e antifúngica, tem-se um aspecto muito importante a ser trazido a vocês, que é justamente a questão de, primeiro, quando se fala de um vírus, ele nada mais é do que um parasita intracelular obrigatório, que via de regra vai utilizar-se de hospedeiros eucariotos para fazer o seu processo de replicação, isto é, vão utilizar-se da maquinaria celular da célula eucariota para se perpetuar pela natureza, e por sua vez o fungo ele apresenta toda uma maquinaria celular muito semelhante ao que a gente encontra, por exemplo, em organismos aqui de mamíferos. Então, nesse sentido, a grande coisa a ser descrita aqui, a ser trazida a vocês, é o aspecto justamente de que, quando você vai desenhar esse quimioterápico, seja ele direcionado para um vírus ou para um fungo, o aspecto é que ele vai apresentar uma toxicidade não tão seletiva quando comparado, por exemplo, com um quimioterápico antibacteriano. Então, a chance de termos aqui alguns eventos tóxicos é muito mais possível do que comparado, por exemplo, com uma bactéria, beleza? E, portanto, nesse sentido, só por desencargo da consciência, dando uma recapitulada aqui, nós vimos que existem vários alvos moleculares aqui que um antimicrobiano, por exemplo, pode atuar, então, aqui na síntese da parede celular, na síntese aqui de ácidos nucleicos, na elongação de RNA, na questão da síntese proteica, na membrana plasmática, etc. Então, nós vimos que existe uma diversidade de vários rolos de antibacterianos que vão fazer aí justamente a inibição desses processos que são vitais e cruciais aí para o metabolismo bacteriano. E nesse sentido, agora trazendo e fazendo uma transposição para o universo dos fungos, por exemplo, os fármacos aqui que vão ser utilizados para tratar de infecções fúngicas obrigatoriamente precisam atuar em alguns pontos, como, por exemplo, as funções da membrana plasmática, a síntese de parede celular fúngica. A quem não se lembre, quando se fala de fungos, eles apresentam uma parede celular de quitina, tá? Por sua vez, existem alguns fármacos que estarão diretamente atrelados aqui com a síntese do ergosterol, que é um importante lipídio aqui presente na membrana plasmática de fungos. Também teremos aqui uma série de fármacos antifúngicos que vão atuar na síntese dos ácidos nucleicos e na formação aqui dos microtúbulos. Então percebam que, diferentemente do que a gente havia discutido lá nos fármacos antibacterianos, o rol de ações aqui fisiológicas que a gente precisa atuar é muito menor. Em contrapartida, os efeitos são muito mais deletérios se comparado, por exemplo, com o que a gente falou lá de fármacos bacterianos. De maneira muito simplificada, eu quero trazer para vocês que nós temos aqui os antifúngicos, que eles vão atuar basicamente aqui sobre as membranas celulares. Destaco aqui em especial os poliêmicos, tá? Que são basicamente antifúngicos produzidos aqui por Streptomyces, tá? Geralmente, o que vocês precisam se ater é que tratam-se aqui de drogas que vão complexar o esterol de membranas, tá? Em especial aqui o ergosterol, que é presente em fungos. E aí, como representantes clássicos aqui de fármacos antifúngicos, nós temos a nystatina e a anfotericina B. Então, basicamente, a ideia central é que
Isso daqui iniba, por exemplo, a complexação desse egosterol presente aqui na membrana plasmática e, por consequência, você altera drasticamente o mecanismo de permeabilidade seletiva existente aí nesse fungo. Então, de maneira muito simplificada, a ideia central de mecanismo molecular de ação do poliênico é basicamente fazer o quê? Ele faz com que a ligação desse esterol de membrana altere, por consequência, a estrutura da membrana plasmática, e isso acarreta, por exemplo, em alterar a fluidez da membrana e, por sua vez, aí, a permeabilidade dela. E isso ocasiona a quialese, tá? Um aspecto muito importante a ser destacado é que os poliêmicos eles apresentam uma menor afinidade pelo colesterol que dos mamíferos, e nesse sentido eles acabam sendo bastante eficientes aqui contra infecções fúngicas e aí no contexto de algumas infecções aí ocasionadas por protozoários. Posto isto, nós ainda temos aqui os imidazóis, que são basicamente drogas que vão estar diretamente atreladas com a inibição da síntese do egosterol, e por sua vez, se você acaba por alterar essa síntese de egosterol, isso acarreta nas alterações de permeabilidade de membrana, o que vai ocasionar aqui, por consequência direta, a lise aí da célula fúngica, tá? Como exemplos clássicos de fármacos da classe dos imidazols, nós temos aqui o miconazol, o citonocarosol e o troconazol, tá? Então, essencialmente, esses fármacos eles vão estar diretamente atrelados com a inibição da síntese do egosterol, tá? Posto isto, aqui tem uma tabela muito simplificada das classes de agentes antifúngicos, tá? Então, você vai ter aqui alguns exemplos clássicos. Isso aqui é só por conhecimento geral de vocês, tá? E nesse sentido aqui, de maneira muito simplificada, nós temos aqui os agentes antivirais, tá? Nós temos aqui, por exemplo, os análogos de nucleosídeos. Aqui não se lembre, quando se fala de nucleosídeo, nada mais é do que a ribose ligada à base nitrogenada, e situando-se, por exemplo, aí a questão do grupamento fosfato, tá? Então, por exemplo, você tem aqui a timina, tá? A timidina, que é um nucleosídeo, e nós temos aqui a azidotimidina, que é o exemplo clássico aqui do AZT, tá? Que é, se vocês observarem, ele é muito semelhante a esse nucleosídeo aqui, só que ele é diferente. Então, ele compete, por exemplo, para inibição de retrovírus, como, por exemplo, o caso aqui do HIV. Tá? A ideia central, gurizada, é que quando você usa esse análogo de nucleosídeos, que foram os primeiros a serem utilizados aí na terapia antirretroviral, você faz o bloqueio da ação da transcriptase reversa, de maneira qual esse processo acarreta no quê? Se você inibe a transcriptase reversa, você não tem a conversão do RNA viral em DNA viral e, por consequência, isso daí não consegue se integrar ao genoma da célula hospedeira, tá? E aí você bloqueia a multiplicação do vírus. Claro que um aspecto muito importante a ser destacado é que a azidotimidina, o AZT, foi o primeiro fármaco que ia ser utilizado para tratar o HIV, ele é extremamente tóxico. Então, as novas classes de terapia antirretroviral são muito mais eficazes e, ao mesmo tempo, menos tóxicas. Então, essencialmente, a ideia central é fazer o quê? Quando você faz esse análogo desse nucleosídeo, você acaba por inibir a transcrição reversa e aí você não tem a formação do RNA viral que se integra ao genoma aí da célula hospedeira, tá? Por sua vez, nós temos aí algumas outras classes de agentes anti-HIV. Nós temos, por exemplo, inibidores de proteases, então são basicamente classes de fármacos que se ligam às proteases do HIV e aí acabam por acarretar aqui na maturação das proteínas virais. Nós temos, por exemplo, esse fármaco aqui, que é a ifumidina, que nada mais é do que um fármaco, que é um peptídeo sintético que se liga a GP41, que está presente aí no envelope viral do HIV, e por sua vez ele acarreta aqui no bloqueio da fusão do HIV ao linfócito T. Então, por exemplo, o que é importante a ser trazido a vocês? Que para que o HIV consiga, por exemplo, infectar uma célula como o linfócito T, há necessidade que haja duas coisas. Primeiro, a suscetibilidade e a permissividade. Quando você bloqueia esse complexo de ligação dessa proteína do envelope viral com algum cluster
presente aí no linfócito T, você evita a fusão aí e, por consequência, você bloqueia o processo de transmissão. Tá? Essa figura eu acho ela bastante elucidativa e em outro momento eu quero fazer uma videoaula aqui muito mais detalhada acerca da TAV, mas em linhas gerais, os alvos de terapia antirretroviral direcionados ao HIV são basicamente pensar em fármacos que estão diretamente atrelados aqui com inibição da entrada do vírus, então você pode fazer um bloqueio, por exemplo, de CD4, CCR5, inibidores de proteases, inibidores de integrases, inibidores de transcriptase reversa, de maneira a qual você pode pensar em vários momentos do processo de replicação do HIV para você atuar com essas classes de fármacos. O que é mais comumente difundido e feito aí na TAV, que é a terapia antirretroviral, é você fazer associação de fármacos que atuam em momentos específicos simultaneamente. Então, por exemplo, você pode utilizar-se de fármacos que são inibidores da transcriptase reversa e, simultaneamente, podem ser, por exemplo, fármacos inibidores de protease ou de integrase. E por fim, para finalizar essa aula aqui de maneira muito simplificada, a ideia é só trazer um vislumbre geral acerca da terapia antimicrobiana para fungos e para vírus. Nós temos aqui os fármacos que inibem o vírus da gripe, né? Basicamente são fármacos que eles apresentam aqui inibidores da neuraminidase, tá? São basicamente o quê? Quando você observa o vírus da gripe, o influenza, ele apresenta aqui na espícula duas classes de proteínas que nós chamamos de hematoglutinina e neuraminidase. E basicamente a ideia central é que esses inibidores de neuraminidase façam com que o Tamiflu, por exemplo, que foi o que mais classicamente foi difundido, bloqueiem essa ligação aqui da neuraminidase com receptores aqui de ácido salicílico presente aqui nas células que eventualmente possam ser infectadas pelo influenza. Beleza? A literatura adotada foi o De Brock, tá? E também eu utilizei aqui o Totora. E é isso. Se você tiver gostado, deixe o seu like, curta, compartilhe, se inscreva, deixe eventuais comentários, dúvidas, que vai ser um prazer respondê-los, tá bom? Um super abraço e até a próxima. Fui!